A Gameloft se destruiu? Ela é uma empresa gananciosa e mercenária? A Gameloft faliu? What? Vemos muitos vídeos por aí com a galera fazendo um monte de achismo e teorias malucas sobre o que aconteceu com a Gameloft. Acompanhamos o mercado de jogos mobile há mais de 20 anos e conversamos não apenas com ex-funcionários da Gameloft, como também com programadores que participaram dos primeiros jogos, lá no tempo do Java, para poder saber como está a empresa hoje em dia. Se você sente saudades de como era a Gameloft antigamente, você não está sozinho, viu? Em 2013, a Gameloft estava no topo, era sinônimo de jogos de qualidade no celular. Essa desenvolvedora francesa criou alguns dos melhores games de celular e por muito tempo carregou o mercado mobile nas costas. Primeiro shooter 3D em primeira pessoa no Android, Gameloft. Primeiro MMORPG 3D mobile, Gameloft. Primeiro MOBA no celular, Vainglory? Errado, Gameloft. Jogos de mundo aberto offline eram a especialidade dela, entregando mundos fantásticos com zero mecânicas automáticas. Mas de 2014 em diante, tudo mudou. A Gameloft entraria em uma espiral de más decisões que culminariam no que vemos hoje em dia. De líder absoluta no mercado de jogos de celular, onde ela dominava todos os gêneros, a Gameloft caiu no esquecimento. Fica a pergunta, o que aconteceu? É tudo culpa dela mesmo? Não exatamente, jovem gafanhoto, senta aí que temos muita coisa para conversar. Criada em 1999 por Michel Guillemot e seu irmão Yves, a Gameloft.com seria apenas um site de jogos, com notícias e análises. Mas depois da fusão com a Lud Games em 2000, que era a empresa de Michel, partiram com tudo para o desenvolvimento de jogos Java. A Lud Games já tinha uma equipe talentosa, com nomes como Philip Lawrence, que foi o produtor dos primeiros jogos da Gameloft, como Prince of Persia: Haring Adventures, Siberian Strikes e muitos outros. Isso mesmo, essa é a primeira curiosidade tirada daquele livro secreto que a gente adquiriu ano passado. Vamos contar toda a história da Gameloft em um vídeo especial em breve, aguardem, viu? A produtora começou de forma meteórica no mundo dos jogos Java e teve sucesso expressivo também na plataforma Symbian e Brill dos BlackBerry. Já na segunda geração de smartphones, que começou em 2007 com o iPhone e depois Android e Windows Phone, a Gameloft continuou a nos entregar games fantásticos. A série Modern Combat trazia exatamente o que se esperava de um jogo de tiro no celular. Campanha offline com muita ação cinematográfica digna de uma sessão da tarde. Ninguém dá crédito, mas foi a Gameloft que criou o esquema de controlar a câmera com o lado direito da tela em jogos de primeira pessoa. Isso lá em 2009, quando tudo era mato e nem existia Android Marketplace no Brasil. O nome da Google Play antigamente era esse, fica a curiosidade. Nessa época, os fãs do Brasil tinham que comprar os jogos direto do site da Gameloft. Talvez muitos não lembrem de Gunstar hoje em dia, mas antes do GTA San Andreas chegar no celular, a Gameloft nos presenteou com games clássicos como Gunstar Miami Vindication e Gunstar Rio, um verdadeiro GTA no Rio de Janeiro. A franquia nova era o celeiro das ideias de onde a Gameloft testavam mecânicas que depois iam ser implementadas em outros jogos. Nova 3, o último jogo da franquia, trouxe uma aventura emocionante com um final apoteótico digno de jogos de consoles de mesa. E o que falar então de Six Gun, uma prova da genialidade e da versatilidade da Gameloft. Um game totalmente despretensioso com o objetivo de pegar carona no sucesso de Red Dead Redemption, mas que depois a Gameloft adicionou tantas missões que virou um dos maiores sucessos da empresa. E não podemos esquecer da franquia Asphalt, né? O maior hit da Gameloft desde o Java. No seu 8º episódio, literalmente dominou o mundo dos games, sendo lançados para TVs em uma época em que as TVs nem tinham Android. Tá, mas o que aconteceu com a Gameloft? Para entender exatamente o que aconteceu com a Gameloft, a gente precisa voltar lá para 2012. E presta atenção no que eu vou falar aqui, porque essa parte não tem em lugar nenhum do YouTube.
Muita gente fala que a Gameloft foi gananciosa e mercenária, mas na real, a Gameloft não estava fazendo nada de diferente do que as outras empresas estavam fazendo. Muita gente tem essa impressão porque todos os olhos estavam voltados para a Gameloft, afinal, ela era a líder do mercado. Hoje em dia, é comum as pessoas só apontarem o dedo para as outras e caçar culpados, ao invés de tentar compreender o cenário todo. Acompanhamos os jogos mobile desde 2001 e no blog tem a timeline certinha de tudo que aconteceu com a Gameloft. Talvez a única culpa da Gameloft foi não ter se habituado rapidamente às mudanças do mercado. A verdade é que o modo como o público consome jogos mudou ao longo dos anos. Na época dos jogos Java, Symbian e começo do iOS e Android, as pessoas compravam jogos por cerca de 2 a 7 dólares. A questão é que o público dos principais mercados de consumo, entendam bem, Estados Unidos e Europa, mudou a maneira de consumir games de celular. Assim que surgiram os App Store em 2008, jogos à venda por 99 centavos, o mesmo preço de uma música. Naquela época o povo comprava música ainda, viu? Ficaram muito comuns e tudo começou a mudar por causa de Angry Birds. Sim, você deve estar pensando, o cara pirou, não tem nada a ver isso. Calma que tudo vai fazer sentido, eu prometo. Sucesso como Angry Birds, que eram vendidos por 99 centavos, começaram a ser ofertados de graça, primeiro com anúncios e depois com compras embutidas, em uma época em que os jogos grátis eram novidades. A parcela que era como a gente, que queria jogo no nível de console portátil, era muito pequena. A grande maioria do público queria mesmo era um jogo casual para passar o tempo. E parando para pensar, ainda hoje é assim. A barreira do preço sempre foi um grande empecilho. Nessa época a Gameloft tinha dois problemas nas mãos. O custo de produção de seus jogos estavam aumentando a cada lançamento, e a pirataria desenfreada no Android, que como sabemos tem até hoje e afasta muitos desenvolvedores. Jogos incríveis da Gameloft, como Cavaleiro das Trevas Ressurgem, deram bastante prejuízo e dor de cabeça para a Gameloft, e quem me contou isso foi um ex-funcionário da Gameloft. A empresa, em vez de lucrar, estava perdendo dinheiro no grande palco dos jogos de smartphones. Por sorte, na época, os jogos pagos em Java e planos de assinatura ainda rendiam muito dinheiro em países emergentes. Lembre-se, a Gameloft foi de um modelo onde ela vendia os jogos dela no site dela para um modelo onde ela vendia os jogos no Android Marketplace, perdendo 30%, que é a taxa de cobrança da loja. Em uma entrevista ao Pocket Gamer, que teve tradução no nosso blog na época, o diretor da Gameloft comentou como a pirataria estava depredando o negócio deles, e a única alternativa era investir cada vez mais em jogos freemium. O nome era esse na época, Free to Play veio depois. Você deve estar pensando, isso daí é conversinha fiada. Pirataria nenhuma faz a empresa falir. Não faz mesmo não, mas faz ela mudar de ramo. Foi o que aconteceu com a Gameloft e mais recentemente com a Madfinger Games. Se liga só nesses dados. Cerca de 80% dos jogadores pirateavam jogos no mobile. Isso no geral, viu? No Android, a pirataria era de números ridículos como 98%. 98%, mané! O ano da entrevista era 2012, deixava claro que a Gameloft planejava virar a chave no futuro. Contudo, a empresa manteve vários lançamentos como jogos pagos, Premium, até 2014, quando veio a gota d'água. A versão de Android de Modern Combat 5 vazou antes do lançamento. Agora me pergunta como. O cara que ganhou o jogo no sorteio antes do lançamento vazou Modern Combat 5 para geral baixar. A gente ria de nervoso aqui, viu? Isso literalmente quebrou o projeto de Modern Combat 5 e fez a Gameloft tomar uma atitude drástica. A coisa chegou num ponto que o produtor da Gameloft soltou dessa. Como vocês podem imaginar, eu estou realmente chateado para quem já tem o Modern Combat 5. Que vergonha! Estamos fazendo jogos para vocês e tudo que vocês fazem é pirateá-los? O game era pago, online e já com compras embutidas, mas depois a Gameloft resolveu transformar ele logo em um jogo freemium. E não foi só ela não, viu? Várias desenvolvedoras como a Madfinger e outras mudaram de jogos pagos para free, por causa da pirataria gigantesca no Android. Foi assim, rapaziada.
na base da pirataria e mudança de mercado que a Gameloft foi para o modelo de negócios free-to-play. Muita gente pensa que a empresa agiu de forma gananciosa, mas se a Gameloft se mantivesse fazendo apenas jogos pagos, iria de arrasta para cima muito fácil, iria falir e desaparecer como aconteceu com várias outras. E aqui a gente vai ficar dando lição de moral não, tá? A questão é que a Gameloft viu uma grande maioria do seu público não queria jogos pagos, queria jogos free, então partiram para fazer o que o público queria. Jogos com histórias e missões offline exigem um grande investimento inicial, e a Gameloft lá pelos anos 2014 já estava sem capital para investimentos pesados em projetos, e como já dizia o ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Por volta de 2015, a Gameloft já começava a cortar empregos. Ela fechou 7 estúdios em 2015. A Vivendi, um conglomerado de mídias presentes na França, estava de olho na queda da Gameloft, já na esperança de comprar ela e a Ubisoft. Na real, o grande alvo da Vivendi sempre foi a Ubisoft. Após se desfazer de ações da Activision Blizzard, que estavam mal das pernas por volta de 2015, vejam só como o mundo dá voltas, né? Hoje em dia, aposto como a Vivendi está arrependida de ter vendido a Activision. A Vivendi vendeu a parte dela da empresa de COD e partiu para adquirir à força as duas softs. Mas pera aí, e pode uma empresa comprar a outra à força sim? Sim, quando a empresa é de capital aberto. Se um único acionista comprar mais de 51% das ações, ele pode fazer mudanças na mesa da diretoria e pode mandar na empresa. Foi exatamente assim que a Vivendi tomou conta da Gameloft em junho de 2016. Prevendo o ataque à Ubisoft, parece que Michael Gilmour e seu irmão Yves decidiram que era melhor salvar a Ubisoft. E o Michael pulou fora da diretoria, assinando o documento de venda da companhia. A partir daí, a Gameloft só perdeu talentos, fechou estúdios e vários projetos desde então tiveram desenvolvimento problemático. Isso porque a Vivendi passou a cortar empregos e focar ao máximo nos lucros. Mas calma, que fica pior ainda para a Gameloft. Além de fatores de grana, mudanças de mercado e conglomerados gigantes querendo te engolir, a coitada ainda tinha que lidar com 99% das produtoras de PC e consoles olhando para a mina de ouro na qual você estava sentado. O mercado mobile, que sempre foi visto como piada, passou a chamar a atenção de muitas produtoras de jogos de PC e consoles. A partir de 2017, o resto você já sabe, né? Tencent, NetEase e outros nomes gigantescos caíram matando nos jogos mobile também no ocidente. E a partir daí saiu um clone de Battle Royale, MMO ou MOBA a cada 5 dias. Basta ver esse gráfico de interesse do público para ver como a grande maioria estava mais interessada em jogos da Tencent do que da Gameloft. A nossa querida GL só foi perdendo relevância e para não ficar no vermelho foi fechando estúdios ao longo dos anos. Dá até pena olhar o Modern Combat 5 em 2018. A Gameloft tentou criar um Battle Royale. Com a engine dele, o resultado foi pavoroso. Hoje em dia a Gameloft faliu, né? Quer saber o mais engraçado da história? Faliu não. E não só não faliu, como aumentou a receita a partir de 2022, segundo o site Statista. O quê? Como? A Gameloft deu uma de Nintendo, e ao invés de ficar em um mercado altamente competitivo e predatório como o mobile, ela resolveu partir para os jogos infantis nos consoles e PC, um nicho bem específico e que é deixado de lado por muitas gigantes do mercado. O carro-chefe da Gameloft nessa iniciativa é o Disney Dreamlight Valley, que só no acesso antecipado em 2022 foi responsável pelo lucro de 98 milhões de dólares em apenas um trimestre. Então o resumo da ópera é esse: a Gameloft se mantém viva, apesar de não ser mais a Gameloft das antigas. Afinal, ela foi comprada pela Vivendi, que mudou toda a mesa da diretoria, fechou vários estúdios e etc. A Vivendi também fechou o escritório da Gameloft por aqui, e as redes sociais no Brasil estão paradas desde 2019.
Não há nenhuma previsão de que a Gameloft seja vendida para outra empresa, e nem que vá apostar em jogos de nível de console no mobile tão cedo. Atualmente, ela está desenvolvendo Gunstar New York como um game multiplayer de ação, mas por enquanto todas as informações indicam que será um jogo só mesmo para PCs. E se a Vivendi não tivesse comprado a Gameloft? Na real, pouca coisa teria mudado. Talvez tivéssemos um Modern Combat BR melhor ou um Versus mais competitivo, mas tudo isso é pura especulação. Hoje em dia, para se firmar no terreno de jogos mais elaborados no mobile, precisa de muito investimento. Veja o caso da EA, que encerrou o Apex Legends Mobile, ou da Activision, que vem enfrentando diversos problemas no desenvolvimento e teste beta de Warzone Mobile. É realmente uma pena o que aconteceu com a Gameloft, uma desenvolvedora visionária que enxergou o mobile muito antes dele ser o que é hoje. Temos várias memórias inesquecíveis sobre a Gameloft que vamos compartilhar com vocês em breve. A visão que os irmãos Guillemot tiveram lá por volta de 2000 de pensar no mobile como uma plataforma com jogos nível de console se concretizou, mas não da forma como imaginamos. Hoje em dia, é possível jogar vários games de console no celular via cloud game ou via emulador. Contudo, a pirataria desenfreada ainda é um dos principais obstáculos na plataforma. E ela não é exclusiva do Brasil não, viu gente? É apenas questões de mercado mesmo. As empresas de mobile se ligaram que quem gosta de pagar por jogos offline é jovem adulto e adulto, ou seja, quem já trabalha. E geralmente quem tá assim já pensa começar a pegar outra plataforma para jogos mais elaborados. Crianças não têm como pagar, nem comprar console caro. E até leva cascudo dos pais se falar que vai gastar dinheiro em jogo de celular. As produtoras já perceberam que a grande maioria do público mobile ou é criança, que serve só para fazer número, ou é gente mais velha, os pagantes. E é por isso que eles investem nos nichos de jogos infantis ou casuais. Eles já sabem que experiências online sociais com respostas rápidas do fator diversão tendem a estimular o jogador a abrir mais a carteirinha. Eles já sabem tudo disso daí. Nós aqui, eu e você, que queremos jogos offline e pagamos por isso, somos o famoso 1% do 1%. E aqui encerro o nosso vídeo sobre o que aconteceu com a Gameloft. O que você achou do destino da Gameloft? Comenta aqui embaixo. Um muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Caso tenham mais interesse sobre a história dos jogos mobile, vejam esse vídeo aqui com a timeline ano a ano da evolução dos jogos de celular. Até mais e muito obrigado.